Itália. Vinho, gastronomia, produtos artesanais, tudo que nós brasileiros amamos. Mas eu prometo que dessa vez eu vou te surpreender. O Viagem Mais Vinho leva você para o norte de Piemonte. Here we are in a very historical place for viticulture. We have documents back in the Roman Age. Aqui é um vilarejo dos 700, que fazia parte de um consórcio de várias cidades medievais. E então hoje eu faço você degustar aqui um pouco da nossa proposta de risoto à base de ervilha e salsicha de bravo. O fato de ser um boutique guest house, pequeno, poucos quartos, uma gastronomia dedicada, mas que o grande diferencial é a nossa presença no dia a dia aqui, no serviço e tudo aquilo que a gente oferece de experiência outdoor. Através de um casal de brasileiros, eu descobri Mergozzo e hoje eu estou aqui. Estou com o Felipe e com a Patrícia, proprietários do Casa della Capra. Casal, como é que vocês chegaram aqui em Mergozzo? A família do Felipe é originária daqui pertinho, tem uma cidade chamada Levo, a 20 minutos daqui, e a gente começou a frequentar juntos, né, porque ele vem desde criança, né, em 2014, quando a gente estava namorando, e ele falou pra mim, Paty, vem conhecer esse lago aqui. Veio conhecendo e foi mais embora. Foi quase isso, né, praticamente. Me conta um pouco das experiências aqui no Casa della Capra. Bom, acho que a Casa della Capra ela nasceu através da nossa paixão, né, e da profissão, né, a Patrícia, né, arquiteto e artista plástica, eu vim da economia, do mercado, depois me formei em gastronomia. E sempre teve o ciclismo ao meu lado, então a gente acabou, na verdade, juntando aquilo que a gente tem de curiosidade, de paixão pela vida, da forma como a gente gosta de explorar, né, os novos lugares. A gente fala de entusiasmo. De entusiasmo, né? Nós somos entusiastas daquilo que a gente faz, né? Isso é super importante. O fato de ser um boutique guest house, pequeno, poucos quartos, uma gastronomia dedicada, mas que o grande diferencial é a nossa presença no dia a dia aqui, no serviço e tudo aquilo que a gente oferece de experiência outdoor. Arte, bicicleta e cozinha, nosso ABC. Porque a gente imagina esse lugar atraindo o público que é apaixonado por essas coisas como nós. Então, em arte a gente faz os workshops de arte. Então, eu ensino tapeçaria botânica e desenho, principalmente focado em natureza. Bom, na bicicleta a gente desenvolve dois grandes projetos, que é o Bike and Food, onde eu como chefe ciclista levo meus clientes para conhecer produtores locais, e o Training Camp, que é o Cycle Camp, onde a gente tem uma assessoria com uma performance e assessoria profissional, né? Então, massagem, guia, carro de apoio, bicicletas de alto nível, todas as marcas de design italianos, onde o ciclista amador vai vivenciar uma experiência como um profissional. E a gastronomia, que não podia deixar de ser o coração do negócio. Eu, né, na minha formação em gastronomia, acabei desenvolvendo o conceito do restaurante Folk e Brace, que é a nossa, digamos, a nossa alma aqui na Casa della Capra, onde a gente promove a alta gastronomia, trazendo elementos e técnicas e produtos da América do Sul, junto com a alta gastronomia italiana e os nossos produtores aqui regionais. E me conta um pouco mais sobre a região aqui em torno de Mergozzo. O Mergozzo é o portal do Val d'Ossola, né, conhecido como Portal do Val d'Ossola. A gente está entre o Lago Maggiore e esse vale leva à Suíça, está próximo da fronteira com a Suíça. Como que vai
vai ser esse bike and food? Será que eu vou aguentar? Vai aguentar, até porque a gente tem aqui a nossa garagem com bicicletas elétricas, ou seja, pedal assistido. E a gente vai fazer um pedal hoje em direção ao Lago d'Orta, partindo aqui de Mergozzo, em direção à Cava da Duomo, Lago d'Orta, onde a gente vai fazer o nosso piquenique na vinícola Cascina Eugênia. Ali eu vou preparar um super almoço para nós e dali a gente volta para Casa della Capra. O Bike and Food, só para você entender, a gente tem vários níveis, né? Então a gente programa ele de acordo com o perfil do grupo, né? A gente faz grupos de 6 até 12 pessoas, tem um carro de apoio, 2 guias bilíngues na estrada, oficina mecânica. Como a gente vai visitar vinícolas, vai conhecer produtores, etc., sempre alguém quer comprar uma coisinha ou outra, né? Vamos ver se ela é disso também, se ela vai gostar de uma lojinha. E durante o passeio, a gente, definindo o perfil do grupo, a gente faz roteiros aí de 40 a 80 quilômetros com bicicletas elétricas. Nossa, Felipe, que encanto. Que cidade mais charmosa, tão pequenininha. É Hamburgo, né? Aqui em Hamburgo, pra você ter uma ideia, não chega a 2.000 habitantes. Todo mundo se conhece. E tem um único semáforo, né? Então, esse é o nosso trânsito. E a Casa della Capra está bem no meio, né? São só 15 propriedades ao longo do lago. E não sei se você sabe, mas aqui é considerado o lago mais limpo da Europa em centro urbano. Sério? Porque não pode nada motor, então só esporte como caiaque, remo. É um lago para quem ama esporte, perfeito. E pode, obviamente, tomar banho aqui. Vamos lá, a gente vai seguir agora para o Lago d'Orta, mais ou menos 18 quilômetros. E aí lá a gente vai direto para a Cascina Eugênia. Lago de Orta, um dos lagos mais belos de toda a Itália. E o sonho de um casal realizado na paixão pelo vinho e pelo design. Eu vou conhecer agora a Casa Eugênia, uma belíssima vinícola. Mônica, que prazer encontrar uma brasileira numa vinícola na Itália, cuidando disso, tornando esse projeto uma realização. Como é que uma brasileira de Bento Gonçalves veio parar aqui no Lago de Orta, Itália? Camila, linda pergunta. Na verdade, acredito que foi destino, porque eu finalizei a minha faculdade lá no Brasil em enologia e tinha um desejo enorme de vir para a Itália para ter uma visão diferente do que é o mundo do vinho, não só da América do Sul, mas na Europa também. E a conexão com a Itália, ela é ligada à minha descendência italiana. Quando eu cheguei aqui na Itália, na verdade, conheci o Alberto Alessi, conheci o projeto. Eu era muito jovem, né? Eu tinha mais ou menos 20 anos, na verdade. E teve uma grande sinergia. E acho que isso foi possível, mesmo que a Itália seja um país muito conservador. O Alberto Alessi já é acostumado a trabalhar com pessoas do mundo inteiro, né? Então acho que isso foi um sinal, inclusive, bem importante na minha carreira. Quantos vinhos vocês fazem aqui? Nós fizemos 3 vinhos. Um branco de Chardonnay, um tinto de Pinot Noir e um terceiro vinho que é um Chardonnay de colheita tardia, que ele tem um pequeno resíduo de açúcar, então fica bem interessante para sobremesa ou para vinho de meditação. Então, a gente está dentro do que é a Cascina, essa casa, que é de 1600 e vocês encontraram e restauraram tudo. Foi isso. Na verdade, Alberto Alessi sempre teve uma grande paixão, uma grande admiração pela história aqui do Lago d'Orta. O projeto da Cascina Eugênia busca resgatar o que foi a história do vinho aqui no Lago d'Orta. E toda a estrutura foi reestruturada, preservando completamente o desenho original. A única coisa que nós fizemos foi estudar os espaços para que eles fossem aptos para a produção de vinho. E eu quero saber mais dessa garrafa, porque ela é muito especial. Realmente é especial porque, na verdade, ela foi inspirada
por Leonardo da Vinci. Ela tem esse desenho que, em teoria, é muito difícil, inclusive, de produzir tecnicamente, porque ela tem um fundo muito grande em proporção. Mas a ideia foi estudar o modo de executar essa garrafa porque ela respeita as proporções áureas. E ela é a conexão total entre o mundo do designer, que é o mundo que Alberto Alessi respirou e continua trabalhando, na verdade, né? E se confirmou com o seu pensamento. E a ideia era transformar isso, esse legado, no vinho também. Nossa, Mônica, mas esse sim é um belo lugar para trabalhar, hein? Show, né? Maravilhoso. É ter sorte na vida, né? Muita sorte. Acredito. Não, na verdade, é inspirador, realmente, porque essas videiras é que são felizes aqui, que passam todo o ciclo, né? Olhando para o lago. Então, aqui a gente está degustando o Chardonnay. Incrível. Camila, eu escolhi uma safra especial, que é a 2016. Especial porque foi uma ótima safra. Um vinho branco com 9 anos de vida, que ainda tá bombando, ou seja, que tem ainda vivacidade, energia. E acho que é interessante porque quando a gente fala de vinho branco, normalmente pensa que o vinho branco dura pouco tempo. Sim. E na verdade, um vinho branco pode durar muito tempo se ele tem matéria, se ele tem condições, né? Se a matéria-prima dele tem características que podem envelhecer no tempo. Tá delicioso. Ai, que bom. Nossa, delicioso, mas ele ainda assim tem um frescor. Tem um frescor natural. Incrível. Esse aqui é o nosso vinho tardivo, ou seja, colheita tardia. Esse é o doce. Com resíduo de açúcar, exato. Esse aqui tem uma cor super dourada. Super dourada, que coisa linda. Tem aromas de mel. Tem tostagem, sim. Tem quase um defumado junto no início, né? Sim. Depois tem pêssego em calda. São vários descritores, quer dizer, a gente, né, dá todas essas ideias assim só para tentar entender o que é o primeiro impacto, né, da pessoa com o vinho. Já você tem 3 vinhos que dá para ser muito feliz com cada um deles. Amém. Totalmente, assim, é um espírito, eles têm um espírito completamente diferente, mas eles se complementam, na verdade. São muito surpreendentes, adorei. Que bom. Obrigada. Fico muito feliz. Sim, sim. A Itália é o Brasil. É verdade. Felipe, amei pedalar. Que visual incrível. Que honra conhecer esses vinhos. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí você prepara isso tudo pra gente. Obrigada. Imagina, como é um prazer. E hoje, como eu falei anteriormente, quando a gente estava saindo de bicicleta, a ideia era a gente fazer um piquenique um pouco mais gourmet nessa vinícola maravilhosa que é a Cascina Eugênia, aqui no Lago d'Orta, cerca de 25 quilômetros da Casa della Capra. E então hoje eu faço você degustar aqui um pouco da nossa proposta, que a gente tem aqui um hummus feito a baixa temperatura, com o grão de bico defumado no carvão. Aqui a gente tem uma pancetta defumada, né? Foram 12 horas de defumação, claro que a gente não fez hoje, né? A gente já fez a preparação anteriormente, a gente só finalizou, com esse purê de maçã. E um crocantinho aqui, que você pode ver a cabrinha, né? Que é um biscoito vegano, sem base, né? Sem ovo, sem nada. E esse risoto à base de ervilha e salsicha de bra. Auguri. Auguri.
Então aqui é o famoso vilarejo de Horta de São Júlio, certo? Exatamente, Horta de São Júlio. Aqui é um vilarejo dos 700, que fazia parte de um consórcio de várias cidades medievais. A gente está aqui mais ou menos 35 quilômetros da Casa La Capra. E é um lugar que eu gosto muito de trazer os clientes pedalando porque tem um dos melhores sorvetes em absoluto dessa viagem, que a gente vai provar daqui a pouquinho. Você vai ver, maravilhoso. Eu não paro mais de comer o seu Por isso lado. que a gente pedala e Pra come, poder come comer. e pedala, entendeu? Esse é o objetivo. E a ilha se chama São Giacomo Filippo, é uma ilha que tem um convento católico, né, pertencente à igreja, aliás, ao Vaticano. E é um passeio muito legal fazer também, porque você chama Ilha do Silêncio. Quando você entra, você tem a Via Crucis, a Via Luxus e a Via do Silêncio. Então, a regra, quando você pisa na ilha, silêncio absoluto, e caminhar entre as casas e os borgos e observar as frases nos muros e todas as frases de incentivo, né, à religião, como tinha muito forte isso no catolicismo aqui, principalmente no 700. Me colocaram pra caminhar. Lá vou eu pro bosque. Hein, Patrícia, o que a gente vai fazer? Tem que caminhar? Um pouquinho. Gente, bem-vindos ao Sentiero Azzurro. É uma das trilhas mais importantes aqui da região. Inclusive, das cidades vizinhas, eles vêm para cá só para fazer essa trilha. Essa trilha também é um museu a céu aberto, que é o Ecomuseu do Granito, que conta um pouco da história da pedra, que é elemento fundamental na história de Mergozzo. E, bom, eu convidei vocês para fazer essa caminhada porque isso também é parte do laboratório que eu proponho aqui para quem vem à Casa della Capra, onde a gente busca na natureza a inspiração para criar uma obra de arte. Todas essas muretas aqui de pedra são assim, milenares. Elas foram construídas pelos romanos e essa técnica de construção foi até a época medieval. Então, isso divide as terras por aqui e também a construção da própria trilha. Olha, esse daqui, em italiano eles chamam de felce, e eu vou coletar para a gente usar depois no nosso laboratório de desenho. Tem várias dessas por aqui. Nossa, lindo esse, Paty. Pode pegar para nossa arte? Claro, pega um pedacinho. Pega um pedacinho. Ops, tô com medo de quebrar e cair todas as... Eu geralmente vou com umas tesourinhas, mas tá valendo. Tá lindo. Eu confesso que eu tava com medo da trilha, mas super tranquilo, é fácil, é lindo e eu já coletei tudo que eu vou usar da natureza para minha aula de arte de hoje. Então, Camila, agora que a gente foi na floresta, foi coletar os elementos, né? Trouxemos aqui para a mesa um pouco do que você trouxe, um pouco do meu material também. A gente vai fazer alguns exercícios e depois vai partir para a arte final. Então, eu trouxe aqui algumas canetas, tem aquarela, os elementos e mãos à obra. Camila, agora que a gente terminou, como é que você sai dessa experiência? Você conseguiu trazer a sensação do bosque? Me conta um pouco como é que você está se sentindo. Estou me sentindo zen, vai relaxando. Eu faço cerâmica em casa, no Brasil, quando tem tempo, e é uma técnica que me relaxa. E essa aqui também me relaxou muito. Que gostoso. Obrigada por ter participado. Obrigada a você, ó, vou mostrar. Pode levar para casa o seu trabalho. Que lindo.
chegar até aqui, eu estou no norte do Piemonte, divisa com a Suíça, num lugar que, para mim, é um segredo muito bem guardado. É o agroturismo Bugliaga Dentro. A gente dirigiu por uma estrada cheia de curvas, belíssima, olhando esses picos nevados, as casinhas, as rochas. E eu vim até aqui para conhecer a cabra de montanha e comer o que me falaram que é o melhor queijo de cabra da região. E então eu recebi o convite para mergulhar no mundo aqui, onde o Massimo e a Alicia vivem. Massimo, como é viver aqui? Un lusso perché comunque noi vivevamo in una città dove si mangiava male, si respirava male, ci si muoveva male e qua è tutto diverso. O Massimo e a Alicia, eles são médicos e viveram em Milão a vida toda. Então, um dia eles resolveram abandonar a cidade grande para viver o sonho deles. Você falou que tem 80 cabras, mais ou menos. No, quasi 80 sono. Sim? Sim. E a sua cabra de montanha é diferente das outras cabras? Queste sono capre autoctone, quindi di questa zona, e sono capre particolari, metà bianche, metà nere, oppure tutte bianche col pelo molto lungo. Sono capre, una razza molto rustica, le chiamano le capre dei ghiacciai, e sono capre adatte a questo territorio, nel senso che ormai gli allevamenti sopra i 1000 metri, insomma ce ne sono veramente pochi, noi siamo a 1400 metri e pascoliamo fino ai 2000-2002. Quindi il vantaggio di avere un allevamento qua è questo, è il pascolo quindi con una vegetazione dai 1400 ai 2000 metri. E questa cosa poi si ripercuote sulla qualità del latte, quindi dei formaggi che sono particolari. Vamos provar então? Per provarli? Sì. Ah sì, sicuramente. Nossa, eu vou guardar comigo para sempre esse gosto. Divino. Tão leve, como se fosse um creminho, mas magnífico. Ele tem carvão na crosta dele. Eles colocam carvão vegetal e vai entrando o sabor do carvão pro queijo. Bem mais salgado. Você sente aquela coisa do queijo de cabra mais forte, mais potente, mais delicioso. Um pouquinho defumado, um pouquinho, leve. Where we are is a val, very beautiful one. Can you tell me a little bit about this place? Yeah, sure. We are in Ossola Valley, and it's an alpine valley around the village of Domodossola. We are the northernmost part of Piemonte, and we are all surrounded by very high mountains, and so we are probably the coldest area where we grow vine in Piemonte. This, as you can see, is a small village. It's called Borella, and as you can see, it's all totally made by stone, as in our traditional building method. And there are still plenty of people living there. I know that you have a long story of viticulture here. Can you tell me a little bit more about this? Yeah, here we are in a very historical place for viticulture. We have documents back in the Roman age, and the first very important document is dated 1309.
what we do here is growing mostly Nebbiolo grape, which is the most noble variety that we grow in Piemonte, and we call it Prunent, which is our traditional name of Nebbiolo. I can see that you have a different type of growing method. It's beautiful. How does it work? This one is our traditional method, and in Italian it's called pergola, but actually here we call it toppia. And as you can see, it's an horizontal method, and it's pretty unusual actually, but on the other hand it's usual in the mountains because it's the method that allows you to use the slopes and the rocky soil, and it keeps the buds away from the wild animals, and has some advantage using it here in the mountains. It's beautiful. It's our Prunent, which is our most important wine. It's in purity, so 100% Nebbiolo Prunent, and it comes from grapes from many different vineyards. As you can see, it's very light in color. Very light. It's the traditional expression of Nebbiolo. You know, Nebbiolo is very light in color, and when it's from the mountains, it's Lighter than normal. Other. Yeah. Can I This try? one, yeah. This one? I was saying that it stays 1 year in the big wooden barrel that we saw in the cellar, and then at least 6 months in the bottle. The harvest here is 2022. I can say that it's so light and so delicious that it's almost dangerous. I could drink the whole bottle like this. Yeah. This is the characteristic of the wines from the mountains in general, I guess, because this lightness and this a little bit of acidity, and also, it's a bit salty, and it brings you to have more and more. More and more and more.